Quando falamos de assassinos em série é comum notarmos que a grande maioria são americanos, franceses, ingleses, russos e até mesmo indianos, mas raramente ouvimos falar de um criminoso português. Mas a verdade, no entanto, é que Portugal já precisou lidar com alguns criminosos desse patamar. Embora a lista seja curta, temos nomes como o Diogo Alves e o Estripador de Lisboa que chamam atenção. Mas no vídeo de hoje conheceremos um outro assassino em série, que supostamente matava a mando de Deus. Ele atuou no final da década de 1960, em Lisboa. 5 pessoas perderiam a vida e a história trataria de esquecer, mas hoje vamos relembrar todo o caso. Então já deixe um like nesse vídeo, e ative o sininho de notificações que eu te conto tudo. Feito isso, vamos nessa. Em meados de 1970, as autoridades de Lisboa estavam investigando um caso peculiar. O torso de José Pedro dos Reis foi encontrado na região da cidade de Seixal. De acordo com as investigações, possivelmente ele teria viajado dentro do rio Tejo, que o levou até uma das cidades vizinhas. Na autópsia ficou evidente que o criminoso tinha usado lâminas grosseiras para separar os membros do tronco. Em suas mãos, os investigadores notaram que o assassino teve o cuidado de raspar as pontas dos dedos da vítima para evitar impressões digitais, provavelmente com o intuito de atrasar as investigações. Conforme analisaram o crime, perceberiam que aquele, possivelmente poderia não ser o primeiro homicídio, mas não possuíam vestígios de outros crimes. Quando os familiares e amigos da vítima foram interrogados, os investigadores descobriram que José tinha uma rixa com um dos seus sócios, conhecido na região como Zé Borrego, de 43 anos. O sujeito foi imediatamente levado para interrogatório, onde se provaria ser um suspeito um tanto quanto digno de atenção. Mas antes, vamos descobrir um pouco sobre ele. José Domingos Borrego, mais conhecido como Zé, era um homem com uma história miserável. Esses são os primeiros anos de vida dele. Ele foi abandonado por seus pais, na cidade de Penacor, em Portugal. Aos 9 anos de idade se tornou pastor de ovelhas, como forma de conseguir mais dinheiro. Zé costumava trabalhar todos os dias até meia-noite em trabalhos extras, mas em algum momento, o seu senhorio abandonou, e ele não conseguiu mais encontrar ovelhas para cuidar. Sem casa, Zé dormia em currais de fazendas vizinhas, e comia os restos que encontrava nos arredores dos locais. Conforme crescia, ele passou a pesar 90 quilos, e recebeu o apelido de Mão de Lobo, devido ao tamanho anormal de sua mão, que o garantia fazer trabalhos como ninguém. Ao longo de sua vida adulta, Zé trabalhou em diversas áreas, como construção civil, vendedor de itens em feiras, ou em mercados. Nos próximos anos, ele viveria a sua vida longe de qualquer confusão, sendo um homem quieto e trabalhador. Por volta dos seus 40 anos ele se tornou um vendedor ambulante da região de Lisboa, onde de vez em quando, fazia sócios para conseguir arrecadar mais dinheiro, e foi dessa forma que ele conheceu homens como José Pedro dos Reis e Leonel Abrantes da Cunha. No entanto, o que ninguém sabia era de que, enquanto o tempo passava, algo obscuro e poderoso ficava cada dia mais forte em Zé, e tal impulso só iria encontrar paz com a morte de outras pessoas. Bom, voltando para o agora, ao ser levado para interrogatório, o suspeito compartilhou uma história cheia de frieza. Zé contou aos investigadores que um dia, o seu sócio José Pedro e Zé tiveram uma discussão, pois o mesmo não quis devolver o dinheiro que Zé lhe havia emprestado, e eventualmente uma briga se iniciou por conta daquilo. Segundo o relato do suspeito, o seu sócio teria jogado o dinheiro em sua cara e o mandado tomar, onde vocês sabem. Foi quando Zé se irritou com o comportamento do homem e o agarrou pelo pescoço. José não morreu imediatamente com o estrangulamento, e para terminar com o ato, o suspeito procurou por uma pedra e esmagou seu crânio. Após alguns minutos, Zé entrou em pânico por não saber como faria para se livrar do corpo, até que ele teve uma ideia. Desesperada, com a ajuda de uma serra, ele começou a cortar os membros da vítima em vários pedaços. O tronco foi posto em um saco plástico, e os membros decapitados em outro, para depois colocar as partes
dentro de uma mala de madeira. Para evitar que José fosse identificado, Zé retirou os olhos e as orelhas da vítima. Ele levou a mala até uma lixeira municipal, na cidade de Passo de Arcos, onde jogou a cabeça, braços e pernas da vítima. Ao retornar, Zé foi até a margem sul do Rio Tejo, na Quinta de São João, em Lisboa, e descartou a segunda metade do corpo dentro de um vaso, que teoricamente estava vazio, mas de alguma forma, o tronco acabou viajando pelas margens do rio até parar na cidade de Seixal. Diante a confissão, as autoridades recolheram as impressões digitais de Zé, e buscaram por impressões digitais nas armas do crime, conseguindo assim a comprovação do ato. Inicialmente os investigadores lidaram com o evento como um crime isolado, mas em pouco tempo notaram as semelhanças com o caso de assassinato que estava em aberto. É aí que entra o alfaiate, Leonel Abrantes da Cunha. O corpo de Leonel foi encontrado na região de Setúbal, e apresentava sinais de espancamentos. Mas a característica mais horrível era o fato de que o agressor tinha desmembrado o corpo. Na época, a única pista não compartilhada com o público era de que algumas testemunhas tinham visto a vítima caminhando ao lado de um homem, que, quando comparado com as características físicas de Zé Borrego, abriu a possibilidade do seu envolvimento. E, para surpresa das autoridades, ele não se conteve, e confessou tudo sobre aquele assassinato. Zé contou que havia conhecido Leonel na Feira da Cebola, em Porto Alegre. Por um breve momento os dois até tinham um negócio único, mas as coisas não acabaram bem. Leonel era um criminoso condenado e possuía uma ficha criminal por roubos. Assim, durante uma noite em que ambos estavam bebendo, Leonel levou Zé até a casa de um dos seus amigos, onde viraram a noite. Porém, no dia seguinte, antes de ir para casa, sentiu a ausência de sua lâmina de barbear. Ele imediatamente confrontou o Leonel, que negou a acusação, e respondeu com ofensas. Foi quando houve uma briga, mas Zé era forte, e acabou por conseguir sufocar até a morte Leonel. Contudo, aquilo não era o bastante para o criminoso, que continuou a espancar o corpo morto. No final, ele cortou alguns dos seus membros. O corpo de Leonel foi encontrado no dia 16 de novembro de 1970, pela jovem Silvina Barba Salvado. Aquele amontoado de informações fez com que os investigadores acreditassem que se tratava de assassinatos por motivos pessoais e fúteis. No entanto, a suposta motivação real de Zé Borrego em pouco tempo viria à tona. Antes de cometer os seus crimes, Zé poderia ser descrito como um homem forte, de uma fé inabalável e um bom sujeito, mas após ser preso, na antiga penitenciária de Lisboa, ele confessou ao agente responsável pelo seu caso, que havia iniciado os assassinatos a mando de Nossa Senhora. De acordo com ele, Deus e Nossa Senhora o enviaram para as ruas de Lisboa, onde deveria acabar com um pecado específico, a homossexualidade, tirando as duas vítimas que levaram ele para a prisão. Zé confessou uma série de assassinatos de homens que sabia que eram homossexuais. Os seus crimes datam desde os anos de 1960, onde ele seduzia vários homens e depois assassinava eles. Depois de matá-los sufocados, Zé desmembrava os corpos e os jogava ao longo do Rio Tejo, onde alegava que eles finalmente eram purificados do pecado da homossexualidade. Em suas palavras, as mãos que cometiam os crimes eram a personificação de um lobo implacável, e que fazia vontade, supostamente divina. Zé era um homem do campo, foi um pastor de ovelhas que eventualmente se tornou um assassino de homossexuais. A polícia simplesmente não conseguia entender ele, e muito menos explicar como alguém passa de um homem trabalhador para um assassino de sangue frio. Muito de sua história se perdeu nas linhas misteriosas do tempo. De acordo com amigos e conhecidos, Zé jamais tinha demonstrado sinais de alguma perturbação mental. A ideia de que ele fosse um psicopata era incompreensível para todos que o conheciam. Eventualmente, a mídia o descreveu como um lobo em pele de ovelha, que durante toda a sua vida não demonstrou nenhum sentimento real ao mundo. Em sua conversa com os investigadores, ele disse que era impossível resistir à voz da Virgem Maria, que lhe dizia para ir até Lisboa e matar homossexuais, mas curiosamente, a sua forma de agir era fingir ser homossexual para seduzir suas vítimas até o local do crime. Zé levava as vítimas até uma pensão com a promessa de terem relações sexuais, e antes que cometesse o ato, Zé estrangulava a vítima. Por exemplo, o dia em que matou José Pedro dos Reis, antes de desmembrar o corpo, ele permaneceu ao seu lado por horas, e chegou até a dormir, para só mais tarde finalizar o ato. Esse tipo de comportamento nos leva a vários outros criminosos, trazendo à tona que no fim das contas tudo o que fez Zé Borrego, cometer os assassinatos,
era por puro poder e controle, como muitos criminosos que já passaram neste mundo. Antes do julgamento, o criminoso confessou cerca de 10 assassinatos, mas a polícia conseguiu conectá-lo apenas a 4 casos, dos quais 2 permanecem sem detalhes. No julgamento ele foi condenado a 30 anos de prisão, na cadeia do Limoeiro, em Portugal. Em alguns meses preso, Zé acabou assassinando 2 guardas que tinham espancado ele em diversos momentos, e quando o diretor da prisão exigiu que ele parasse de tentar matar os guardas, o criminoso disse que apenas faria isso caso eles acabassem com todos os homossexuais do mundo. Um ano depois de ser preso, Zé Borrego foi encontrado enforcado em sua cela. Os crimes desse assassino em série, basicamente se perderam no tempo, e ainda há muito mistério sobre os seus crimes. Mas mesmo sem termos todos os detalhes, sabemos que cada um de seus atos causaram pânico e medo ao redor dele. Podemos até mesmo deduzir que a maioria dos seus atos foram reflexos do seu próprio sentimento de frustração, devido à vida medíocre que Zé veio tentando viver até o início dos assassinatos. Como também podemos descrever a sua trajetória de crimes como inveja, pois ele queria destruir as vidas perfeitas que as vítimas tinham, as quais ele considerava melhores, e que na cabeça dele, contribuíam para sua própria infelicidade. O mistério sobre a sua motivação real continua e talvez irá continuar por décadas sem uma razão ou motivo verídico, pois nunca saberemos sobre a condição mental de Zé Borrego no momento dos assassinatos. No entanto, todos os seus crimes foram sanguíneos e extremamente pesados, fazendo com que ele se tornasse um dos piores assassinos em série da história portuguesa dos anos 60.